Gente, presta muita atenção, porque isso aqui é muito sério. O advogado do Lulinha veio a público e ele já escancarou a diferença gigante entre como que o Lula trata a Polícia Federal, como Bolsonaro tratava. Resumindo tudo de cara para você não perder nada. A Polícia Federal abriu um novo inquérito contra o Fábio Luiz, o famoso Lulinha, por suspeita de tráfico de influência que é ligado ao mercado de cannabis medicinal, envolvendo negociações com o Ministério da Saúde. O pedido, ele foi autorizado pelo ministro André Mendonça do STF, só que o advogado Marco Aurélio Carvalho, ele foi direto, disse que isso parece apenas uma pesca probatória, ou seja, uma investigação que sai catando qualquer coisa sem prova concreta. E o ponto mais forte da fala dele foi esse: enquanto o Lula devolveu a independência da Polícia Federal, o Bolsonaro trocou 5 diretores da corporação para blindar os seus próprios filhos. Então, isso mesmo, galera, 5 diretores foram trocados no só governo. E foi esse escândalo que acabou derrubando, inclusive, o Sérgio Moro do Ministério da Justiça. Galera, fica comigo até o final, que eu vou te contar cada detalhe dessa história, com nomes, datas e fonte no final. Já se inscreva e deixa o like. Agora vamos entender como que isso começou. Ainda no final de julho, a Polícia Federal ela protocolou um pedido no Supremo Tribunal Federal, pedindo autorização para abrir uma nova frente de investigação contra o Lulinha. Então o processo ele foi sorteado e ele caiu nas mãos, sabe de quem? Do ministro André Mendonça, que acabou analisando o pedido e dias depois ele deu o aval para seguir em frente. Segundo os autos, a suspeita agora é de tráfico de influência ligados a negociações envolvendo o Ministério da Saúde e a Presidência da República. É muito importante você entender uma coisa: esse novo inquérito ele não tem nada a ver diretamente com os esquemas de fraudes em aposentadorias e também de pensões do INSS. É outro caso separado, mas que acabou nascendo de dentro da mesma investigação. Ou seja, enquanto vasculhavam o esquema do INSS, os investigadores encontraram menções ao nome de Lulinha em mensagens e documentos apreendidos. Isso acabou motivando a abrir essa nova apuração específica, e o motivo por trás disso vai te surpreender. Mas o que realmente eles estão investigando? Segundo a Polícia Federal, a suspeita é que o Lulinha ele tenha usado sua proximidade com os integrantes do governo para favorecer os interesses privados, especificamente relacionados à autorização da comercialização de cannabis medicinal por programas do Ministério da Saúde. Então, o nome que aparece ligado a esse caso é o de Antônio Carlos Camilo Antunes, conhecido como o Careca do INSS, apontado como um dos principais operadores do esquema de descontos ilegais em aposentadorias e pensões. Então, ele está preso desde setembro do ano passado, e a Polícia Federal também cita a empresa da Roberta, amiga de Lulinha, que inclusive teria sido contratada pelo lobista para prospectar oportunidade de negócio para a empresa World Cannabis, que é ligada, é claro, ao Careca do INSS. Então, a defesa de Roberta está negando qualquer irregularidade e já garante que não houve nenhum tipo de repasse de dinheiro para o filho do presidente em nenhum momento. Mas o detalhe mais importante desse caso ainda está por vir e acaba envolvendo uma reunião que aconteceu em janeiro de 2025. Agora presta muita atenção nesse detalhe que muita gente não sabe. Esse não é o primeiro alerta sobre o Lulinha nesse processo todo. Lá em fevereiro deste ano, o mesmo ministro André Mendonça ele já tinha autorizado a quebra dos sigilos bancários e fiscal de Fábio Luiz dentro dessas mesmas investigações que estão envolvendo o esquema do INSS. Ou seja, a justiça já estava de olho na movimentação financeira dele há meses, bem antes desse novo inquérito ser aberto agora em julho. E o resultado dessa análise acabou mostrando uma movimentação de 19,5 milhões entre janeiro de 2022 e janeiro de 2025, sendo 9,774 milhões em créditos e 9,758 milhões em débito. Só que atenção, esse valor é referente às empresas dele, a LLF Tech Participações e a G4 Entretenimento e Tecnologia. A apuração ela não encontrou nenhuma prova de repasse ilegal em toda essa movimentação, nenhuma mesmo. Ou seja, todo esse dinheiro tem explicação dentro dos negócios legítimos de Lulinha. E é exatamente esse ponto que o advogado dele vai usar
para rebater tudo que está sendo dito por aí. E foi aí que o advogado Marco Aurélio Carvalho, que também ele coordena o grupo Prerrogativas, um coletivo de advogados progressistas, acabou entrando com tudo na entrevista. Ele disse que não teve acesso ao processo que motivou essa nova investigação e, inclusive, ele classificou o que está acontecendo como uma pesca probatória, que é o jargão que é usado quando eles abrem uma investigação, atirando para todos os lados, sem provas concretas, só para ver se pesca alguma coisa no caminho. E é claro que ele lembrou ainda que no caso anterior sobre o INSS, chamado de Operação Sem Desconto, o Lulinha nem sequer apareceu na lista de indiciados. Foram 48 pessoas indiciadas na conclusão do inquérito em 15 de julho deste ano e o nome do filho do presidente não estava entre elas. Ou seja, para ele, essa nova investigação é estranha justamente porque o caso anterior, que era bem mais forte, já tinha sido praticamente encerrado sem qualquer prova contra o Lulinha em nenhum momento da apuração. E o próximo ponto que ele acabou levantando naquela entrevista é ainda mais forte do que esse. Agora, galera, aqui vem a parte que mais chama a atenção. O advogado dele disse literalmente que se Fábio Luiz fosse ali um cidadão comum e não filho do presidente da República, o inquérito anterior já teria sido arquivado e esse novo nem sequer teria sido aberto. Então, as palavras dele foram muito fortes. Não há qualquer tipo de motivo que determine uma conduta diferente. Ou seja, na visão da defesa, o fato de ser filho do presidente Lula está pesando contra ele e não a favor, como muita gente está imaginando. E isso contraria completamente o discurso que está se espalhando por aí, de que ele estaria sendo protegido pelo pai dele. Pelo contrário, galera, pelo contrário. Segundo o próprio advogado, é exatamente o sobrenome dele que está fazendo a investigação continuar, mesmo sem ter provas concretas até esse momento em que essa entrevista simplesmente foi dada. Então, isso é bem diferente do que aconteceu, a gente lembra muito bem, em outros governos que passaram pelo Brasil nos últimos anos. E é justamente aí que acaba entrando a comparação mais explosiva de toda essa entrevista, que com certeza você precisa ouvir com bastante atenção agora, porque acaba envolvendo nomes, inclusive datas concretas. E agora nós chegamos ao ponto mais forte desse vídeo, galera. A diferença entre o Lula e o Bolsonaro. O advogado ele foi categórico ao dizer que o presidente Lula devolveu as instituições de Estado ao Estado brasileiro, principalmente a Polícia Federal, que, segundo ele, tinha sido capturada pelo governo anterior por interesses políticos eleitorais. Ou seja, na visão dele, hoje a Polícia Federal investiga com total liberdade, inclusive o próprio filho do presidente da República, sem que o governo interfira em absolutamente nada do processo. Só que ele fez questão de lembrar, inclusive, com muitos detalhes, o que aconteceu lá atrás no governo passado, para deixar, é claro, a comparação bem clara para quem está assistindo. E o exemplo que ele acabou dando é histórico. Envolveu um ministro inteiro pedindo demissão do cargo e muita gente já nem lembra direito de todos os detalhes desse episódio que acabou marcando o governo passado. O advogado dele lembrou que o Bolsonaro, quando era presidente da República, ele trocou 5 diretores da Polícia Federal com o objetivo declarado, é claro, de blindar sua família, seus filhos e seus aliados políticos mais próximos. 5 trocas de comando numa instituição que deveria funcionar de forma independente, sem interferência do Palácio do Planalto. E foi justamente uma dessas trocas, a do comando da Polícia Federal no Rio de Janeiro, que acabou causando uma crise enorme dentro do próprio governo na época. Então, essa movimentação, ela foi tão grave que acabou resultando no pedido de demissão do então superministro da Justiça, Sérgio Moro, que acabou publicamente acusando o ex-presidente de estar interferindo na corporação para proteger sua própria família. Ou seja, não é opinião isolada e nem mesmo exagero de quem está contando essa história. Foi um escândalo público com provas que acabou derrubando o ministro inteiro do governo federal na época e acabou virando manchete em todo o país. E é justamente esse contraste que o advogado usa agora para defender o Lulinha. E segundo o advogado, hoje a Polícia Federal recuperou a independência e a autonomia que tinha perdido no governo anterior. E isso é fundamental para manter a credibilidade da instituição perante a sociedade. Só que ele faz ali uma ressalva muito importante. Com essa autonomia toda, a Polícia Federal também precisa agir com responsabilidade, sem sair abrindo investigação atrás de investigação, sem provas sólidas por trás. É por isso que ele estranhou tanto esse novo pedido enviado ao ministro André Mendonça. Agora, vale lembrar
que o Mendonça ele é conhecido por se autodeterminar evangélico. E foi ele quem avaliou tanto a quebra de sigilo lá em fevereiro, quanto essa nova investigação agora em julho. Então o nome dele tem aparecido bastante nesse processo todo, sempre como ministro responsável por decidir os próximos passos dentro do Supremo contra o filho do presidente da República. E o próprio Lula, presidente da República, já se pronunciou publicamente sobre esse assunto e a fala dele acabou pegando muita gente de surpresa, incluindo os apoiadores do governo. Então nós sabemos que o Lula não ficou calado diante de tudo isso. Diante da repercussão da investigação contra o filho dele, ele acabou afirmando publicamente que o Fábio Luiz ele não tem direito de errar, justamente por ser filho do presidente da República e estar sob mais atenção do que qualquer outro cidadão. Ou seja, o próprio Lula reconheceu que existe ali uma cobrança maior sobre o seu próprio filho, mas em nenhum momento ele usou o cargo para tentar proteger ele das investigações em curso. Então é exatamente esse comportamento que acaba reforçando o argumento da defesa. Não houve nenhuma tentativa de interferência na Polícia Federal por parte do governo atual em nenhuma etapa desse processo. Então, enquanto isso, do outro lado, ficou registrado na história um presidente que trocou 5 comandos da Polícia Federal, uma tentativa clara de blindar a própria família e os aliados. São duas posturas completamente opostas diante de situações parecidas envolvendo filhos de presidente da República. E é isso que está gerando tanta repercussão nas redes sociais e, é claro, nos programas de televisão agora. Agora, galera, voltando para o caso em si, é importante você entender que essa nova investigação sozinha, ela ainda não significa condenação nem mesmo culpa de ninguém, viu? A abertura de um inquérito, ele serve justamente para reunir provas e confirmar ou até mesmo descartar as suspeitas que foram levantadas. Então, nessa fase inicial, a Polícia Federal ainda vai ouvir testemunhas, analisar documentos, mensagens e outros materiais que já haviam sido apreendidos ao longo da Operação Sem Desconto, que é de onde surgiu esse novo desdobramento contra